Correção da questão 32, então, pessoal, vamos ler aqui. O acionista de uma empresa vendeu no início de janeiro 1/3 das ações que possuía. No início de fevereiro, vendeu 1/3 das ações que estaram após a venda feita em janeiro. E repetiu o mesmo processo em março, abril, maio e junho, quando após a venda possuía 256 ações. Quantos ele vendeu no início? Então perceba que no processo de venda, ele sempre vende 1/3 e fica com 2/3. Então nós temos que descobrir aí essa quantidade fazendo o caminho inverso. Então vamos lá. Em junho, a gente tem 250 ações que são igual a 2/3 do que sobrou. Então, o que a gente vai fazer? A gente divide por 2 e multiplica depois por 3. Então, 256 dividido por 2 vão dar 128. Então, cada parte aqui, ó, quer dizer que ele tinha vendido 128 e ficou com duas partes de 128. Vamos calcular agora quanto é o total que ele teria no mês anterior. Então, aqui vai ser 128 vezes 3, que isso dá 384. Muito bem. Então, agora a gente vai para maio. Em maio, então, ele tinha 384. Isso equivale a 2/3. Então, a gente pega 384, divide por 2, isso dá 192, e multiplica essa quantidade por 3. Então, 192 vezes 3. Isso dá 576. Essa é a quantidade que ele tinha em abril. Então, em abril, ele tinha 576, que era igual a 2/3. Então, 576 dividido por 2, isso vai dar 288. 288 vezes 3 é igual a 864. E aí ele pergunta, quantas ações ele vendeu no início de abril? Ora, se ele vendeu 1/3, ele vendeu... se ele ficou em maio com 576, em abril ele tinha 864. Então, você poderia matar a charada descobrindo que ele tinha vendido aqui 288, ou fazer a quantidade que ele tinha aqui em abril, que é 864, menos 576. E o valor aqui vai dar o mesmo, 288, letra D. Qualquer dúvida pode postar lá no grupo para nós. Questão 33 agora, pessoal, fala assim, ó. Um determinado medicamento deve ser administrado a um doente a cada 3 vezes ao dia, em doses de 5 ml de cada vez durante 10 dias. Se cada frasco contém 100 centímetros cúbicos de medicamento, o número de frascos necessários será... Então, vamos lá. O que a gente sabe aqui, questão 33, que uma dose contém 5 ml. E ele vai usar 3 doses. Então, 3 vezes 5 são 15 ml. Agora, vamos calcular por dia. Em um dia, ele vai precisar de 3 doses, então são 15 ml. 10 dias, multiplicando esse valor por 10, a gente tem 150 ml. No frasco, ele me fala que tem 100 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, a gente sabe que um frasco contém 100 ml e a gente precisa de 150 ml.
Então, fazendo a regrinha de 3 aqui, que a gente vai ter que o valor que a gente precisa vai ser 150 dividido por 100. Então, a gente vai precisar de 1,5 frascos. E a resposta, então, ficou letra C. Tranquilo? Dúvidas, postem lá no grupo para nós. Questão 34. Um grupo de estudantes dedicado à confecção de produtos de artesanato gasta R$15 de material por unidade produzida. E, além disso, um gasto fixo de R$600 a cada unidade, que será vendida por R$85. Quantas unidades teremos que vender para obter um lucro de R$800? Então, vamos aqui montar uma equação. Nossa equação vai ser lucro igual o valor da produção, da venda primeiro, que é 85x, menos o valor do custo. Quanto que é o custo? 15x, que eu não sei a quantidade de peças, por isso que eu estou colocando x, menos 600. Então, aqui eu coloquei o valor da venda menos o valor do custo, tá? Então, seria lucro é igual venda menos o custo. Essa seria a nossa equaçãozinha. E daí, a gente pode manipular. O lucro, então, é R$800. Fazendo o joguinho de sinal aqui, vai ficar menos 15x. Opa, aqui é mais. Menos 600. Organizando a festa, passando quem tem letra pro lado de lá e número pro lado de cá, 85 menos 15 são 70x. 800 com 600 dão 1.400. E agora eu posso fazer a divisão. 1.400 dividido por 70 tem 0 em cima, 0 embaixo. Então, eu posso cortar. Então, o nosso valor aqui, ó, de unidades vão ser 20 unidades. Resposta, letra E. Tranquilo? Qualquer dúvida pode colocar lá pra gente. Questão 35 agora. Vamos começar. No Brasil, a rapadura surgiu no século XVII com os primeiros engenhos de cana-de-açúcar. Logo ganhou o estigma de comida de pobre. No passado, era predominantemente consumida pelos escravos e mesmo hoje só eventualmente frequenta as mesas mais fartas. Apesar disso, seu valor calórico é riquíssimo. Cada prato de 100 gramas tem 132 calorias, ou seja, 200 gramas equivalem em energia a um prato de talharim com ricota. Fernandes Manuel, Revista Terra, agosto de 96. Triunfo, cidade do interior de Pernambuco, produzem rapadura por ano o equivalente a 1,98 bilhões de calorias. Isso representa em toneladas uma produção de rapadura correspondente a... Primeira coisa que a gente tem que fazer é 100 gramas correspondem a 132 calorias. X gramas equivale a 1,98 bilhões de calorias. Então, aqui a gente pode estar substituindo por 10 a nona calorias para ficar mais fácil a nossa conta, ok? Muito bem. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, a gente vai ter que 132 vezes x vai ser igual a 1,98 vezes 10 a nona vezes 10, tenho 2 zeros aqui, vou colocar elevado ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter 1,98 vezes 10, repete a base, soma expoente, a 11, dividido por 132. Então, a gente sabe que uma tonelada é igual a 1.000 quilos, 10 elevado a 3. Eu tinha colocado o número errado aqui, por isso que ficou embaçado. Só que aqui, pessoal, a gente tem em gramas. Percebam que aqui eram gramas
e calorias. Então, aqui no final ficou gramas por calorias. A gente tem que passar para quê? Para quilos, porque a nossa relação aqui vai mudar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse resultado por 10 a 3, ou por 1000. Assim, a gente vai ter que vai dar o quê? 1,5 vezes 10, 9 menos 3 são 6. Agora sim a gente está em quilos. Então, a gente quer achar a quantidade de toneladas que equivalem a 1,5 vezes a 10 a sexta quilos. Tranquilo? Fazendo a multiplicação cruzada, a gente vai ter 10 elevado a 3y é igual a 1 vezes isso tudo, então fica a mesma coisa. 1,5 vezes 10 elevado a 6. Passando o y dividindo, a gente vai ter 1,5 vezes 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 3. Então, aqui vai ficar 1,5 vezes 10 a sexta vezes 10 a menos 3. Fazendo aqui, ó, a propriedade de repetir a base e subtrair os expoentes, aqui é positivo, então aqui vai ficar 6 menos 3, isso dá 3. Passando agora para acrescentar as casas com a vírgula, porque na nossa resposta a gente não tem potência de base 10, então aqui nós vamos ter que acrescentar 3 casas para a direita. Uma casa, 2, 3. Então, resposta vai ficar letra B. Questão 36. Uma certa quantidade de livros será embaladas em caixas. Se forem colocadas 3 livros por caixa, todas as caixas serão usadas e sobrará um livro. Se forem colocados 4 livros por caixa, sobrará uma caixa vazia. O número de livros será, então, ó, vamos chamar de X os livros e de Y as caixas, ok? E aí a gente vai ter duas relações. A primeira me diz que, olha, se eu colocar 3 livros em cada caixa, todas serão usadas e sobrará um livro. Então, coloquei a letra aqui errada. Então, tem que colocar aqui Y. Então, aqui vai ficar 3 livros por caixa e sobrará um livro. Então, sobrará um livro. E agora, na segunda condição, se for colocado 4 livros por caixa, uma caixa ficará vazia. Então, olha só, na segunda possibilidade, se forem colocados 4 livros por caixa, sobrará uma caixa vazia. Então, vão faltar 4 livros. O número de livros será... Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 2 equações para y. Então, eu vou igualar as 2 equações aqui e vou ver se a gente acha o valor de x. Então, aqui vai ficar 3x mais 1 é igual a 4x menos 4. Então, aqui vou organizar a festa, vou passar letras para um lado e números para o outro. Então, aqui vai ficar 4x menos 3x e aqui vai ficar menos 4 mais 1. Perdão, aqui passou para lá, trocou o sinal e aqui mantém o sinal. E aqui fica negativo. Então, 4x menos 3 fica menos x, menos 4 com menos 1 ficam menos 5. Multiplicando por menos 1, a gente vai ter que o x vai ser igual a 5. Questão 37. No esquema abaixo, o número 14 é o resultado que se pretende obter da expressão final encontrada para se efetuar o passo a passo. A sequência de operações indicadas a partir de um número x. O número x que satisfaz as condições do problema é. Então, a gente vai ter no problema x multiplicado por 5 multiplicado por 6 subtraído por 5. Esse resultado
multiplicado por 2, dividido por 7, vai ser igual a 14. Então, nós vamos ter que 6x menos 5 vezes 2 dividido por 7 são igual a 14. Montamos a equação. 2 dividido por 7 a gente pode escrever como uma fração. Então, vai ficar 2/7. É igual a 14. Então, agora a gente transformou essa divisão em uma fração. E aí a gente pode passar ela para o outro lado, passando inversamente. Então, a gente vai ter 6x menos 5 vai ser igual a 14 vezes 7 sobre 2. Então, aqui vão ficar 14 vezes 7 dá 98, dividido por 2, mais 5. 98 dividido por 2 são 49, mais 5, isso dá 54. Dividido por 6 dá 9. Perceba que na resposta não tem o número 9, mas tem as respostas. Divisível por 6, 9 não é divisível por 6. Múltiplo de 4, 9 também não é múltiplo de 4. Quadrado perfeito? Sim, 9 é um quadrado perfeito. A gente pode escrever ele como 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado. Racional não inteiro, ele é um racional inteiro. Número primo? Não, ele não é primo, ele tem mais de 2 divisores. Então, a resposta ficou letra C. Questão 38, pessoal. Um estudante planejou fazer uma viagem de férias, reservou certa quantia de dinheiro para pagamento de diárias. Ele tem duas opções de hospedagem: pousada A, com diária de R$ 25, e pousada B, com diária de R$ 30. Se ele escolher a pousada A ao invés da B, ele poderá ficar 3 dias a mais de férias. Nesse caso, podemos afirmar que para o pagamento das diárias, esse estudante reservou. Então, vamos lá. Montando a equação aí. Vou escrever aqui. Simulado. Questão 38. Então, vamos lá. Na primeira opção, a gente tem que a reserva, ele tem uma diária de R$ 25 e na segunda opção ele tem uma diária de R$ 30. Se ele escolher a opção A ao invés da B, ele vai poder ficar 3 dias a mais. Então, os dois aqui podem ser multiplicados por x, só que aqui na questão do 25 ele vai ter x mais 3, que ele vai ficar 3 dias a mais. Então, aí, como a gente tem duas igualdades correspondentes com a mesma letra, a gente pode igualar as equações. Então, aqui vai ficar 30x é igual a 25x, 25 vezes 3, fazendo chuveirinho aqui, ó, a gente vai ter 75. Organizando a festa, nós vamos ter que 30x menos 25x vão ser igual a 75. E aí a gente vai ter que 30 menos 25 são 5x. Isso é igual a 75. Vamos dividir aqui o 75 por 5. E isso vão dar 15 dias. Mas ele pediu foi o pagamento. Nesse caso, é correto afirmar que para o pagamento da reserva, o estudante reservou. Vou fazer nessa daqui que vai ficar mais simples. Então, aqui vai ficar 30 vezes x, que seria o 15. 30 vezes 15 vão dar 450. Então, o valor aqui, ó, vai ser a letra D, R$ 450. Ok?
Questão 39 diz assim: o administrador de uma empresa que produz sacolas está avaliando a produção das 4 máquinas atualmente operando em sua empresa. Em função da demanda de produção diária de 34 mil sacolas, o administrador pretende intervir no funcionamento da empresa. Ele vai adquirir uma nova máquina, substituindo aquela que apresentar a menor produção diária, a fim de produzir por dia exatamente a demanda exigida. A nova máquina a ser adquirida terá uma produção diária de, então vamos lá, máquina 1, máquina 2, máquina 3 e máquina 4. A máquina 1 tem uma produção de 10 mil sacolas. A máquina 2, 4 mil sacolas. A máquina 3, de 11 mil sacolas. E a máquina 4, 7 mil sacolas. A produção diária tem que ser de 34 mil. Muito bem. Nós temos que ele vai adquirir uma nova máquina, substituindo aquela que apresentar a menor produção. A menor produção é na máquina 2. Então, vamos somar as produções aqui. Então, aqui vai ficar 10 mil, mais 11 mil, mais 7 mil. Então, aqui, 7 mais 1, 8. 1 mais 1, 2. Então, nós temos que as 3 máquinas possuem uma produção de 28 mil. Nossa produção diária é de 34 mil, menos 28 mil, isso sobra 6 mil. Então, a nova máquina terá uma produção de 6 mil sacolas. Resposta, letra A. Questão 40. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori, dobrar, kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando uma técnica do origami, utilizando a folha de papel 18 por 12. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Após a primeira dobradura, a medida do segmento AE é em centímetros. Então, perceba. Ele me deu a medida total aqui e me disse que essa medida são 12 centímetros. Então, a primeira coisa que eu descubro é que o segmento DE vão ser a medida total, que é 18, menos a medida que foi deixada para trás, que são 12. Então, esse segmento menor aqui são 6 centímetros. Então, já descobrimos aqui o primeiro. Temos também que este segmento aqui é exatamente igual a este segmento de cá. Então, o segmento AD equivale a 12 centímetros. Quem nós não conhecemos é o segmento do lado de cá, que nós chamamos de hipotenusa. Esse segmento é o que nós estamos procurando, que é o AE. Então, todas as dicas já nos indicam que nós vamos usar Pitágoras, ou o Teorema de Pitágoras. Então, nós vamos ter que o quadrado da medida de AE vai ser igual à soma dos quadrados da medida de AD mais a medida de DE. Então, aqui vai ficar DE, eu já sei que são 6 ao quadrado, e aqui também já sei que vão ser 12 ao quadrado. AE vai ser 36 mais 144, e a soma disso dentro de uma raiz. A soma de 36 mais 144
dá 180. Só que entre as respostas a gente não tem 180, então nós vamos ter que racionalizar. Fatorar, na verdade, perdão. Então aí dividindo por números primos, nós vamos ter 180 por 2 dá 90, por 2 ainda 45, não dá para dividir por 2, vamos por 3, dá 15, por 3 de novo dá 5, por 5 dá 1. Então a fatoração ficou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então eu posso substituir aqui por 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. No entanto, eu ainda posso retirar o 2 e o 3, porque eles têm expoente 2. 2 vezes 3 são 6, raiz de 5. Resposta, letra D. Questão número 41. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura, para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa. O chefe fará o corte de modo que o raio da seção circular de corte seja pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão fixados os doces. Então, nós temos que o chefe vai fazer um corte nessa seção. E ele quer que este raio aqui seja equivalente a 3 centímetros. Então, este raio vale 3 centímetros. Além disso, nós já sabemos que a distância do centro até a borda são equivalente ao raio da circunferência maior. E o raio da circunferência maior é a metade do diâmetro, que são 5 centímetros. Ótimo. Então, aqui a gente já tem a medida de um lado e de outro. Falta achar a medida do menor aqui. Então, novamente, vamos usar to pitch para resolver o problema. Como nós temos um triângulo retângulo, nós podemos usar. Então, aqui, o que a gente vai ter? A nossa hipotenusa é o lado maior, que é o 5. Vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, aqui, organizando a festa, a gente vai ter x ao quadrado igual a quem? A 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter 5 ao quadrado é 25, menos 9. 25 menos 9 são 16. Então, a medida desse lado menor aqui é igual a 4 centímetros. A gente sabe que a distância do ponto O até a borda, lá pelo desenho, olha, a gente sabe que isso aqui é a distância do raio maior. Então, eu vou ter que a medida do raio do círculo central vai ser igual a x mais essa altura h aqui que vai ser cortada. O raio do círculo menor são 5. A medida de x a gente já achou que é 4. Isso vai ser igual a h. Passando o 4 para o lado de lá e organizando a festa, nós vamos ter 5 menos 4 e a altura então vai ser 1 centímetro. Então a resposta vai ficar letra B, 1 centímetro. Dúvidas, postem lá no grupo, por favor. Questão 42. Roberto irá cercar uma parte de seu terreno para fazer um canil. Como ele tem um alambrado de 10 metros, decidiu aproveitar o canto murado de seu terreno em ângulo reto e fechar essa área triangular, esticando todo o alambrado, sem sobra. Se ele utilizou 6 metros de um muro, do outro muro ele utilizará em metros. Então, a gente sabe, olha, que ele pegou um alambrado e esticou em 10 metros. E usou o canto aqui do terreno.
E a parte de um lado de um muro ele usou 6 metros e a outra a gente não sabe. Bom, já deu para perceber que aqui a gente tem um triângulo retângulo. Então, vamos usar Pitágoras. Por Pitágoras nós temos que o maior lado vai ser quem? A hipotenusa, que é 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Organizando aqui a festa, a gente vai ter que 10 ao quadrado são 100, menos 6 ao quadrado, que são 36. Então, o outro lado vai ser a raiz de 64, e a raiz de 64 são 8. Resposta, letra B de bola. Questão 43. Uma escada medindo 4 metros de uma de suas extremidades, apoiada no topo do muro, e a outra extremidade dista 2,4 metros da base do muro. A altura desse muro é... Então, a gente tem uma escada que ela tem 4 metros. E a base dela está distante do muro 2,4 metros. E o que ele está perguntando é a altura que a escada está. Percebam que eu desenho muito bem, até na folha. Então, aí por Pitágoras, a gente vai ter o quê? Faltou por. Então, a gente vai ter que a nossa hipotenusa são 4. O nosso lado aqui a gente não sabe, vou chamar ele de h ao quadrado. E aqui o nosso outro lado, a gente sabe que é 2,4. Então, organizando aqui, vai ficar a altura ao quadrado vai ser igual, correção aqui, já passei a raiz para lá, então não precisa colocar. 4 ao quadrado dá 16, menos 2,4 ao quadrado dá 5,76. Depois vocês podem conferir. Então, aqui a altura vai dar 10,24. E a raiz de 10,24, vocês podem conferir depois também, dá 3,2 metros. Resposta, letra C. Questão 44. Na figura a seguir, todos os triângulos são equiláteros e o perímetro do triângulo menor mede 45. Qual é o perímetro do triângulo maior, o externo, em centímetros? Então, olha, se o triângulo é equilátero, a gente tem que todos os lados são iguais. Todos os lados são iguais. A medida do triângulo menor aqui, ele fala que é 15. Então, ó, ele fala que é 45. Se nós temos 3 ladinhos aqui, eles são iguais, a gente pode dividir 45 por 3 e isso dá 15. Só que o triângulo aqui, ó, ele é o externo, ele é o dobro do tamanho do lado do menor. Então, aqui a gente vai ter que fazer 15 vezes 2. Então, a medida do lado do triângulo aqui, ó, do meio. É 30. E você pode perceber ainda que o triângulo externo é o dobro da medida do meio. Então, aí a gente multiplica por 2 de novo. 30 vezes 2, então 60. Como ele pediu o perímetro do maior triângulo, é só a gente pegar os 60 e multiplicar por 3. Isso dá 180 centímetros. Resposta, letra A. O jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação do seu caderno de classificados.
Para que a propaganda seja fidedigna à porcentagem da área que aparece na divulgação, a medida do lado do retângulo que representa os 4% deve ser de aproximadamente. Então, a gente tem a área do retângulo maior e a área do retângulo menor. A área do retângulo 1 vai ser o quê? Base vezes altura. A base é 26 e a altura aqui são x milímetros. E a área do retângulo maior vai ser base vezes altura. A base é 260 e a altura é 400. Perceba que a porcentagem aqui deve ser de 4% em relação aos outros jornais. Então, eu tenho que realmente igualar as áreas para achar essa porcentagem. Mas como que eu vou igualar? Perceba que eu vou fazer, olha, a área do menor vai ser igual a 4% da área do maior. E aí a gente vai achar o valor de x, que vai me dar realmente essa medida aqui. Então, aqui vai ficar 26 vezes x. 4% eu posso escrever como 0,04 vezes 260 vezes 400. Então, aqui eu posso fazer a operação e aqui vai ficar. Vou pular a etapa da conta, porque é conta vocês que fazem. 4.160 dividido por 26. E isso dá 160. Resposta, letra D de dado. Confiram as contas, tá, pessoal? Dúvidas, postem lá no grupo para nós.